Olá, sou Vanessa Maranha, escritora, psicóloga, jornalista, professora e neurolinguista. Como escritora, tenho alguns prêmios e participações bem interessantes na bagagem e venho falar a vocês do meu livro mais recente, A Filha de Mrs. Dalloway, editado pela Edufis e que foi vencedor do Prêmio UFES de Literatura 2020, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo, cujo lançamento se deu no último dia 6 de março em Vitória. Esse título foi escolhido como o melhor romance entre 140 outros romances concorrentes por uma banca avaliadora composta por membros da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o que me deixou muito feliz e lisonjeada, pois esse livro também participou, quando era ainda somente um projeto, do pitch da Amazon, na Flip, do ano retrasado, e ficou entre os finalistas ao prêmio 100 anos da Semana de Arte Moderna, promovido pelo extinto Ministério da Cultura, e cuja conclusão eu nem sei como foi, dado o desmonte que se deu na cultura em âmbito federal. O lançamento desse livro no estado de São Paulo estava previsto para abril agora, mas em virtude da pandemia do Covid-19, precisou ser adiado sem data de previsão para reagendamento. Então, eu venho contar a vocês sobre essa obra e convidá-los à leitura. Na abertura do livro, eu conto que no ano de 2000, quando eu era jornalista e escrevia para o suplemento literário do jornal Comércio aqui de Franca, Nelson Damasceno, um amigo, escritor e docente de letras em ascensão, estava fazendo mestrado, que acompanhava meus escritos, me levou um pacote com 3 livros de Virginia Woolf, dizendo que ela me seria essencial, que sem Virginia Woolf seria impossível entender plenamente o modernismo, que era a linha mesma de onde toda a minha experimentação literária partia. Nelson me presenteou com Mrs. Dalloway, com Alfarol e Orlando ao mesmo tempo. Quando li Mrs. Dalloway, foi como levar uma sacudida daquelas em que vemos até estrelinhas, assim, daquelas que retiram todas as coisas dos seus lugares, que mudam e subvertem a ordem de tudo. A partir disso, li então toda a obra de Virginia Woolf, mas sempre muito enredada por Clarissa Dalloway. Me impressionava a técnica narrativa, o caudaloso fluxo de consciência que podia enlouquecer o texto, mas que não dava a ele uma lucidez maravilhosa. A construção da personagem, a lógica textual, em que o ponto de vista é virado de cabeça para baixo, entrando e saindo da mente das personagens, de personagens múltiplas, ou somente nas prismatizações de uma única personagem, sem qualquer prejuízo para a obra, ao contrário, enriquecendo-a. A personalidade de Clarissa, ela própria, um alter ego de Virginia Woolf, sempre me impressionou muito, sobretudo considerando a sua relação com as personagens secundárias, Elizabeth, filha de Clarissa, e sua estranha relação com a tutora alemã Miss Kuhlmann. Elizabeth, em Mrs. Dalloway, é pincelada suficientemente bem para dar noção de por onde caminha. E lembro-me, então, de, com os olhos da psicanálise e seus modelos entranhados em mim, me perguntar em que espécie de ser humano teria Elizabeth Dalloway se desdobrado, tendo vivido naquele tempo com aquela mãe, sob a influência de uma tutora como Miss Kuhlmann. Aí eu estou tateando as teorias do apego. Aqui, somente um adendo para que vocês entendam a gênese dessa invencionice toda. Quando eu, Vanessa, era criança, comecei a ler livros muito apaixonadamente e muito cedo, aos 6 anos, sabendo que um dia eu os construiria também. Mas eu sempre ficava muito triste com os finais das histórias. Queria que as histórias, os contos de fada acabassem.
Então, eu inventava continuações muito realistas para os contos de fada. Punha o príncipe da Cinderela, depois de casado, lavando louças, indo comprar sabão em pó, transpunha contos do medieval para a atualidade, um horror, assim, mas eram exercícios. Alguns autores, e Virginia Woolf tem esse condão, conseguem criar atmosferas tão incríveis que abraçam seus leitores. Lendo Mrs. Dalloway, eu me sentia caminhando por aqueles lugares e acontecimentos e, de fato, me senti como lá na infância, triste, abandonada, arrancada da magia, quando o livro acabou. Isso, em psicanálise, tem a ver com fantasia disruptiva, algo que Freud e os seus contemporâneos explicam bem. De todo modo, Virginia Woolf, assim como Clarice Lispector, agarra um leitor pela linguagem, e eu sou uma apaixonada pela linguagem. Quando li As Horas, de Michael Cunningham, que também virou filme, um filme maravilhoso, falei, é isso. Eu vou fazer também uma homenagem ficcional a Virginia Woolf, a grande precursora das discussões da necessidade de autonomia e de direitos femininos. A subversora da forma. Alguns estudiosos de literatura são categóricos em afirmar que Mrs. Dalloway, que é a narrativa que se passa ao longo de um único dia em que Clarissa prepara uma festa, na verdade é a preparação para o seu suicídio, que afinal a própria Virginia Woolf perpetraria. É nessa direção que sigo e, desdobrando esse legado emocional e cultural, dou então outras vidas a personagens magistralmente delineadas, erguendo novos significados, mas sempre no liame daquilo que Virginia Woolf percorreu. Aristóteles, em Ars Poética, eu sempre cito esse filósofo e sugiro que vocês o leiam também. Já ensinava: uma história não alcança a unidade pelo simples fato de tratar de uma única pessoa, como podem pensar alguns. Muitas coisas, na verdade, um número infinito de coisas, acontecem a uma mesma pessoa e muitas delas não têm unidade alguma. Para Aristóteles, a coerência narrativa se dá pela unidade de ação e não pela unidade de ponto de vista, que é exatamente o que acontece com Mrs. Dalloway e que eu retomo ao dar outra vida à sua filha, fazendo a ficcionalização da ficção, com mudanças abruptas e propositais na voz narrativa, a linearidade temporal e utilizando licenças do ensaio e da biografia. Eu pesquisei, fiz uma pesquisa digital à distância, cartas e originais de Virginia Woolf nos acervos da Universidade de Sussex, onde está a grande parte do seu espólio, e na Biblioteca Britânica, além da sua própria obra, porque eu penso que a obra de um autor é sempre a sua melhor biografia. Eu gosto muito na ficção de romance das personagens secundárias, então eu peço que aos que lerem prestem atenção em Petronilha, que de certa forma, em 2, 3 páginas, uma aparição muito rápida, quase uma pincelada de realismo mágico, em sua tragédia explica algo da aristocracia londrina e do eurocentrismo. Olhem bem a infância de Elizabeth, a figura do cocheiro e da cozinheira. Espero que gostem desse livro. Quem desejar adquiri-lo, me chame inbox que eu enviarei pelos correios. E podemos conversar depois. Abraço grande, boa leitura, #leia mulheres, #leia literatura contemporânea, leia autores vivos.